no relatório de atividades desenvolvidas da metodologia de ensino da didática da educação física. A gente foi fazer uma gravação já de uma prática que a gente fazia no estágio. Pedimos autorização e fui gravar com a atividade do professor Elton, do qual eu já tinha acompanhado várias práticas dele durante todo o estágio. Então, meio que eu já sabia um pouco de como era a dinâmica dele. Nessa aula em si, ele já desenvolvia sua atividade com relação, já amparado pelo livro dele, um livro que ele recebeu do MEC, e ele desenvolvia essa atividade normal. Como eram essas atividades? O MEC desenvolve atividades para essa faixa etária, que é a faixa etária fundamental 1, atividades mais no âmbito de entendimento dos esportes básicos. E a aula que ele estava em si era uma introdução esportiva, que seria esporte de invasão. Esporte de invasão seria aquele esporte onde o adversário ele se desloca ao campo adversário para poder fazer o ataque e consequentemente receber a defesa do seu adversário. Ele meio que isso é um pouco pensado parecido com guerra, né, onde você invade o seu terreno adversário e essa prática ela é desenvolvida. Na aula em si, o professor ele tem dois momentos em que ele, às vezes, pode ser que pelo tempo, né, desenvolver uma aula ou em duas aulas, vai depender de como a turma vai. Mas o primeiro momento ele opta por fazer uma parte teórica, onde ele vai desenvolver os seus conteúdos de forma teórica, com os alunos recebendo conteúdo de maneira tradicional, onde eles o professor central, da maneira mais tradicional possível, e os alunos recebem o conteúdo e tentam assimilar em si. É uma prática, assim, para algumas comunidades que eu vejo como assertiva, pois dependendo, se você for utilizar uma metodologia mais progressista em algumas escolas, você não vai conseguir ter um bom êxito, porque vai dispersar demais os alunos. E nessa maneira, você ser um pouco mais tradicional, nesse contexto em si, ela acaba funcionando bem. E eles acabam assimilando com uma certa facilidade o que seria o conteúdo em si. Mas ele não se restringe só à maneira tradicional. Existem também alguns momentos em que ele utiliza outras metodologias mais progressistas, quando ele dá espaço aos alunos poderem fazer os seus entendimentos, ou quando ele desenvolve algum tipo de trabalho em que ele faz com que o aluno se desenvolva. Existe assim também críticas da atividade tradicional, que não só tradicional, mas como o professor ele deixar essas práticas para a sala de aula. Existem alguns estudiosos que não acreditam que a educação física deve estar inserida nesse contexto de sala de aula e ficar apenas a quadra. Eu não concordo muito, porque eu acho que a sala de aula em si ela traz uma praticidade para o professor, por ele poder usar recursos sim que em uma quadra você não vai poder usar. Como assim? Ele pode levar um projetor, como é o caso do professor. Existem vários momentos em que ele vai passar a prática, ele coloca um projetor, ou ele pode fazer projetor, no caso do orçamento dele, a escola ou o MEC em si não tem. Se tem esses equipamentos, são separados em outro momento, uma biblioteca, mas ele leva até onde eu vi, que ele mesmo estava levando. E em sala de aula fica mais fácil ele poder fazer esse tipo de trabalho, de levar um elemento e poder demonstrar, no qual na quadra ele não teria teria muita mais dificuldade, pelo ambiente ser aberto, a acústica ser um pouco pior, ter o ambiente externo, que é uma rua muito movimentada, ele não conseguiria passar. A partir desse momento, e a partir do momento que às vezes ele desenvolve uma atividade, que seria uma avaliação mais contínua, onde ele vai avaliando o aluno durante todo o momento dele que ele está fazendo a atividade, às vezes ele faz essa avaliação, um primeiro momento mais avaliativo do conteúdo teórico, e depois ele leva esses alunos para a parte mais prática, e aí a gente vê realmente onde acontece mais os conteúdos em si da educação física, que seria da prática de esporte de invasão. O primeiro momento ele desenvolve uma atividade que eu acho bem interessante, que é um jogo adaptado, onde a escola em si existe alguns alunos que são portadores de necessidades especiais, e eles,
com essas atividades adaptadas, eles conseguem realmente também ter a chance de participar. O primeiro momento que ele faz, que vai aparecer no mais para frente nos vídeos, é uma atividade em que ele desenvolve um esporte de invasão feito por ele com dois rodos e um pano, e ele com dois cones ele faz como se fosse duas travezinhas. O aluno em si, ele coloca os alunos em posição lateral, como se fosse um tatame, e outros em outra posição lateral. Ele conta de vamos dizer que sejam 10 alunos, de 1 até 5, e cada um que recebe essa numeração e vai enfrentar o próximo adversário com sua numeração do outro lado oposto. Ao comando do professor, eles vão pegar o rodo e quem chegar primeiro vai poder ter a chance de levar o pano até a travezinha, marcando uma pontuação. E isso vai sendo colocado. E em nenhum momento a gente vê o professor contabilizando, os próprios alunos fazem essa contagem, porque é uma coisa deles mesmo de ser competitivos, mas o professor não tenta desenvolver essa via mais competitiva, tenta apenas fazer a parte mais lúdica, em que os alunos vão se divertindo. E dá para ver que as atividades que ele desenvolve, que os alunos mais têm a chance de participar, que eles realmente ficam bem inseridos. O segundo momento do esporte de invasão, que ele focou um pouco mais no handebol. Ele já vai para um handebólzinho adaptado, onde os alunos fazem um handebol só de passe e com pouco deslocamento. Eles fazem essa atividade e dá para fazer com muitos alunos, até a turma inteira, porque vai ter pouca chance de colidir, e é bem divertido, os alunos conseguem fazer, e aí a ressalva é só porque quando você começa a trabalhar o jogo em si, e principalmente um jogo com muitos alunos, eles podem dispersar, tipo, algum aluno que não esteja participando tão ativamente do jogo, ele pode querer sair ou não ficar dentro do espectro do jogo em si, querer. Aí é necessário, às vezes, o professor ter o feeling, né, a dinâmica de poder estar vendo tudo isso e estar chamando a turma, ou às vezes mudando as peças às vezes um aluno que está numa posição, colocar em outra, que ele pode voltar de novo a ter a atenção total da turma. Para fechar, ele tenta fazer um handebol ainda adaptado, mas com mais regras. Aí a última atividade em si que ele coloca, isso aí já, se você olhando, já passa mais de 1 hora de aula, e eles conseguem entender bem a dinâmica de como funciona, não só o handebol, mas como o esporte de invasão funciona. Porque se você a educação física mais antiga, às vezes era só jogado o esporte em si e pouco se explicava do que o aluno estava fazendo. E a gente vê desses novos professores, pelo menos das turmas que eu cheguei a ver, já tem um acompanhamento melhor de eles ter um livro e poder acompanhar essa dinâmica. Apesar de ainda ser uma dinâmica mais tradicional e não ter tanta a parte de dinâmicas progressistas, de você ver mais o aluno colocando a sua vivência de comunidade, participando em si, já se vê um grande avanço da educação física, e acredito que de próximos anos a gente vai ver aulas ainda melhores na parte da educação física. Sei lá.